A paz do Senhor a todos, eu sou Betinho de Deus e venho contar mais um testemunho real. Esse testemunho aconteceu com um jovem chamado Miltinho, o missionário Milton. Bom, eu também jovem, estava dormindo em meu quarto com meu gato, como sempre, quando começa a bater forte na porta do quarto. O dia ainda não tinha amanhecido, mas a porta batia insistentemente. Fui atender a porta. Quem era? Era o missionário Miltinho. Tava frio, mas ele suava com medo. Eu disse: o que foi, rapaz? Quase arrombou minha porta. E ele dizia: não vou mais ficar no Rio de Janeiro, irmão Betinho. Eu vim te acordar porque eu vou me despedir. Eu quero conversar, sim. Então entre, vamos conversar, disse eu. E ele entrou e começou a falar. Eu vim do culto ontem à noite, disse ele, saí tarde do culto. Fui cortar caminho ali pela Rua 4, aquele beco ali. E os bandidos me pegaram ali, irmão Betinho. E me pegaram, me fizeram ajoelhar e queriam me matar. Porque disse que tinha ódio de crente, que crente dizia que era Deus de fogo, que Deus faz fogo descer do céu. E eu disse: leva tudo, me deixa em paz, mas não. O bandido insistia, dizia que ia passar fogo em mim e atirar ele e os humilhantes com ele se não descesse fogo do céu. E eu orando ali, né, irmão Betinho, pedindo a Deus que descesse fogo do céu. E eu abri o olho de vez em quando e não estava descendo fogo do céu. Mas em um dado momento eu vi eles correrem, eu vi que todos correram. Aí eu corri também. Mas agora vim me despedir de você porque não dá mais para morar na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou embora. Você me leva até a rodoviária, aí eu conto mais no caminho. Poxa, irmão Miltinho, disse eu, que pena. Eu gostava tanto de fazer missões com você, mas vá com Deus, que Deus te acompanhe, seja uma bênção aonde quer que você seja. E não esqueça, nosso Deus faz fogo descer do céu. Vai com Deus, boa viagem. E passaram os meses, os anos, os dias, e houve uma festividade numa igreja próxima, onde fui convidado também. E ali ia testemunhar um ex-traficante, uma pessoa de peso, né, sobre um milagre que Deus fez na vida dele. E a igreja estava lotada, gente. A igreja estava lotada, veio gente de longe. Era uma igreja grande. E eu passei pelo homem, era um homem escuro, alto, negro alto, simpático, boa aparência. E ali esse homem começou a falar que há anos atrás ele abordou um jovem crente na Rua 4 e ele queria tirar a vida do jovem, se não descesse fogo do céu. E ele dizia que ajoelhou o jovem e ele deu a descrição todinha do Milton e da Rua 4 e da época e tudo condizia. Bom, pode ser muita coincidência, mas tudo indica que ele estava falando do Milton. Porque ele dizia: eu ajoelhei o rapaz, botamos arma na cabeça dele e falamos com ele que íamos tirar-lhe a vida se ele não fizesse descer fogo do céu. E o rapaz ali, por fim, nós ajoelhamos ele com a Bíblia na mão e ele começou a orar. E ele começou a falar a língua que ninguém entendia. E eu não entendia porque eu não era cristão, dizia o bandido em seu testemunho, o ex-bandido. E em dado momento começou a sair fogo dos seus olhos e do seu ouvido, da sua narina, da sua boca. E a gente correu com medo daquele jovem, eu e meus homens. A gente não sabia o que estava acontecendo, eu não conhecia o poder de Deus. E por fim, aquele jovem lá todo incendiando, e a gente correu, a gente ficou com medo e não deu para permanecer ali, porque a gente pensava que estava diante do extraterrestre. E esse fato que me trouxe até Jesus. Hoje sou um escritor de livros, escrevo história, e o que aconteceu com esse jovem jamais vou esquecer, dizia o humilhante em seu testemunho. Porque Deus não fez o fogo descer do céu, como no caso de tantos profetas, mas ele fez fogo sair daquele jovem, aquele jovem que me impactou. Bom, eu sou Betinho de Deus e em breve voltaremos com mais um fato real.